Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre mobilidade ativa. Fazia tempo que eu queria fazer esse vídeo e como vocês sabem, eu sou uma ativista em mobilidade ativa, participo de algumas organizações de pedestres e ciclistas e eu queria muito fazer esse vídeo. Talvez esse vídeo fique um pouco ativista, eu vou tentar que não, mas veremos. A Multiplicidade é um canal de dados e pesquisas em mobilidade urbana, então eu vou falar de mobilidade ativa e vou trazer as coisas para discussão das pesquisas e dados. Bom, primeiro a definição, né? O que é mobilidade ativa? Muita gente começa, mobilidade ativa são pedestres e ciclistas, mas isso não define muito bem o que é. Quem usa mobilidade ativa é quem usa a própria energia para se locomover. Essa é a definição mais precisa que a gente pode ter sobre mobilidade ativa. E aí, derivada dessa questão da energia, vem vários conceitos e várias características pertinentes a quem usa mobilidade ativa. Então vamos lá, existem poucas pesquisas sobre o impacto da mobilidade ativa nos outros sistemas de transporte. O que tem muito é pesquisa sobre como a mobilidade ativa faz bem para a própria pessoa que pratica, que é a própria pessoa que usa esses meios de transporte. Mas a gente tem poucos estudos dizendo o impacto de fato que a mobilidade ativa tem no sistema. Na verdade, até tem algumas coisas do tipo, se essa pessoa tivesse ido de carro ao invés de fazer esse trajeto de bicicleta, a economia, ela teria emitido tantos quilogramas de CO2. Mas o que acontece? A gente tem que considerar que quando uma pessoa muda a estrutura do seu padrão de viagem, muda os modos de transporte que ela usa, ela não muda só aquela viagem, aquela substituição. Ela muda os horários que ela pratica essa viagem, ela muda as rotas e ela muda a frequência. E ela também muda os destinos. Então, assim, não é simplesmente pegar uma viagem de mobilidade ativa e supor alguma coisa, como se as pessoas tivessem ido de metrô, de moto, de automóvel e simplesmente fazer um cálculo. Isso só dá mesmo uma estimativa. Isso não dá o quanto que seria a modificação de toda a matriz de mobilidade em relação a mudanças na mobilidade ativa. Dito isso, a gente tem que entender que quem está usando a mobilidade ativa faz uma coisa chamada caminho mínimo. O caminho mínimo que você percorre para fazer todo o seu trajeto. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão fazendo pesquisa numa faixa de pedestres e ficam na dúvida. Eu devo comprar ou não o pedestre que começou na faixa e saiu pela diagonal fora da faixa? Se o pedestre atravessou ou não na faixa? Pitágoras já sabia, 500 anos antes de Cristo, que a soma dos catetos é menor que a hipotenusa. Então, é muito mais cômodo atravessar na diagonal, porque você está fazendo o caminho mínimo seu e não o caminho mínimo na via. Então, o Código de Trânsito até fala que quando você vai atravessar, você tem que diminuir o seu tempo de permanência na via. E aí você atravessaria a rua em linha reta. Mas muitas vezes você está começando a atravessar a rua, mas o seu destino já está no meio da quadra. Então é normal a pedestre fazer esse caminho na diagonal. Então as pessoas que estudam o comportamento de trânsito têm que entender isso, que faz parte do ser humano fazer esse caminho. Não é nenhum tipo de desobediência, faz parte do entendimento do comportamento de como se move essa energia na pessoa. Outra coisa também, que essa questão energética explica porque muitos pedestres não usam passarelas. A passarela às vezes adiciona 50 metros, 100 metros a mais de percurso, então o pedestre não vai fazer mesmo. O caminho é sempre priorizar o pedestre, deixando o pedestre dando preferência para ele fazer a travessia em nível, tá? E essa questão energética, ela explica também por que a gente às vezes, em alguns locais, vê ciclistas, abre aspas, na contramão. O que acontece? A mão e a contramão, elas sempre foram pensadas para quem está em outros veículos, como motocicletas e automóveis. Porque com as pessoas que estão nesses modos motorizados, não sentem a energia para fazer um conceito, por exemplo, de retorno. Eu vou fazer um retorno, vou andar 3 quadras e vou chegar aqui na mão. O que acontece? Na mão de direção. As pessoas que estão de bicicleta, elas minimizam a sua energia. E aí, muitas das vezes, o que seria mão para a pessoa é uma ladeira, não dá para subir. Você geraria um percurso muito maior para andar de bicicleta, você gastaria muita energia
para andar de bicicleta naquela mão desejada. Então, quem anda de bicicleta sabe que você sempre tenta fazer os seus percursos, seu planejamento de caminho, de tal forma que você use mais as mãos de direção, porque é muito perigoso andar na contramão, mas em algumas situações realmente não vale a pena, você acaba andando um pouquinho na contramão ou andando na calçada, porque não vale a pena o gasto energético para andar na mão de direção que foi pensada para os automóveis. E dado esse gasto de energia, a gente tem que entender que quem atua, que quem faz a mobilidade ativa, não necessariamente sai a pé ou de bicicleta todos os dias. A pessoa, ela pode ser ciclista e não usar a bicicleta todo dia. Às vezes a pessoa pode estar cansada ou, dependendo do tamanho, do comprimento do trajeto que essa pessoa tem que fazer, ela não vai fazer de mobilidade ativa. E aí o que acontece é que pessoas que são ciclistas não são ciclistas todos os dias. E pessoas que são pedestres não são pedestres todos os dias. Isso é um pouco diferente quando você estuda outros modos de transporte. Quando você está quando a pessoa, por exemplo, ela tem um automóvel, ela tende a fazer mais viagens de automóvel, porque ela tem um custo antecipado, outra coisa que não existe na mobilidade ativa, ela tem um custo antecipado que ela já pagou por esse automóvel, ou ela já colocou créditos no bilhete único. Então ela tende a fazer viagens deste modo de transporte por causa do custo antecipado. Então a gente sempre que pergunta sobre modos de transporte, a gente tem que entender que as frequências de cada modo são diferentes durante a semana ou durante o mês, tá bom? E aí agora vamos falar um pouquinho da questão do movimento. Uma vez uma pessoa que não entende de bicicleta, que não é ciclista, me fez a seguinte proposição. Por que a gente não faz pesquisa com o ciclista na subida? Porque ele vai estar mais devagar. Bom, é claro que não. O ciclista, a ciclista que está pedalando na subida, você sabe que ela está numa cadência, ela está com uma energia cinética, ela está num movimento contínuo. Não é adequado parar uma pessoa para fazer uma entrevista quando ela está pedalando na subida, porque ela está nesse ritmo constante, ela está em movimento e é muito ruim depois sair com a bicicleta na subida. E aí você pode falar, mas então vamos fazer a pesquisa quando a pessoa está descendo. Não! Porque a pessoa, primeiro que é perigoso, ela pode estar numa velocidade maior e ela vai precisar dessa energia depois para depois subir. Principalmente quem mora em cidades como São Paulo ou Belo Horizonte sabe que a vida de bicicleta é subidas e descidas. Então, assim, se você vai entrevistar ou pedestres ou ciclistas, tenta entrevistar sempre no plano. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas é uma forma de abordagem para você ter uma maior aceitabilidade da sua pesquisa, tá? Então, pessoas da mobilidade ativa são entrevistadas no plano. E uma última coisa que eu queria conversar aqui com vocês em relação à energia é que como o pedestre, o ciclista e todos os demais modos de transporte que se usam da mobilidade ativa, você está usando a sua própria energia, geralmente você não tem interação com outros sistemas de transporte. Isso leva a uma confiabilidade do tempo de viagem. Quem quiser estudar esse termo, é isso mesmo que se fala, confiabilidade do tempo de viagem. A confiabilidade do tempo de viagem na mobilidade ativa é extremamente precisa. Então, assim, o coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média dos tempos de viagem, ele é bem pequeno. Você consegue ter uma previsibilidade de horário. Então você sai da sua casa para o seu trabalho, se você vai a pé, você sabe exatamente quanto tempo você vai gastar. De bicicleta a mesma coisa. Claro, pode chover, pode furar um pneu, mas no geral é independente do resto do sistema de transporte. E aí fica uma dica para quem faz entrevistas na rua com essas pessoas. Não é porque uma pessoa está andando tranquilamente que ela tem tempo para te responder. Porque geralmente quem anda a pé de bicicleta, como ele sabe, como esse tempo é confiável, você faz o percurso no tempo que você tem, que é o tempo que você já previu e você já sabe que vai dar certo. É diferente de quando você vê uma pessoa realmente correndo. Eu tô correndo porque o ônibus quebrou, porque o metrô atrasou, porque pegou trânsito, que isso é uma coisa que acontece geralmente nos outros modos de transporte. Então, várias abordagens que você tenta fazer na rua, e só um parênteses, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, porque existem sim muitos livros sobre pesquisa, como abordar pessoas na rua,
mas eles falam que você tem que ser gentil, que você tem que entender as pessoas e tal, mas eu nunca vi ninguém falando dos motivos da confiabilidade do tempo de viagem na vida de quem anda a pé e de bicicleta, tá bom? Então, entenda que se um pedestre fala pra você, eu não posso, eu não tenho tempo, é porque provavelmente ele está fazendo uma viagem e tem essa confiabilidade no tempo de viagem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada por me acompanhar até aqui, a gente se vê nos próximos vídeos.